Então, olha só, continuando o nosso resumo, a gente falou aí de função afim e função do primeiro grau, tá? Vamos continuar nosso resuminho, o que está aqui no quadro, vocês têm na apostila de vocês, com maior quantidade de informação. Vamos resumir para a gente ter mais facilidade para resolver exercícios aí. Agora a gente está falando de função quadrática ou função do segundo grau. O que vai determinar quando a função é do segundo grau? É o valor do coeficiente da variável ali, ó. O que é isso, Júnior? Quando você vier aqui e observar a equação do segundo grau, aqui, ó. A equação do segundo grau é desse tipo aqui, ó. A vezes x elevado ao quadrado mais bx mais c. Esse expoente dessas variáveis aqui, ó, que determina o grau da equação. Quando ela tiver um expoente 2, ela é uma equação do segundo grau. Isso significa que, para que ela seja do segundo grau, o A tem que ser sempre o quê? Diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, volta para o caso anterior, a equação do primeiro grau, tá? Aí, ó, algumas informações diferente da equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, ela tem como gráfico uma parábola, tá? Por que uma parábola? Ela vai te dar dois valores para suas variáveis. Ela vai ter dois valores aqui para x que vão fazer essa igualdade ser verdadeira, ok? E aí nós temos uma forma clássica de encontrar esses valores, que é a fórmula resolutiva de Bhaskara, tá? A gente encontra aqui esses dois valores que tornam essa igualdade verdadeira aplicando essa expressão aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Onde eu encontro esses valores aqui? São os valores que estão inseridos aqui, ó, na minha equação, ó, a, b e c. Daqui a pouco a gente vai falar do delta, para vocês verem como que a gente calcula o delta, ok? Então, ó, outra informação que tem na apostila de vocês. A gente não pode esquecer que o valor do coeficiente A determina se a concavidade da parábola vai estar voltada para cima ou para baixo, tá? Vocês têm que ter essa informação arquivada. Isso vai te dar essa diferenciação. Quando a concavidade está voltada para cima, o valor do A é positivo. Quando a concavidade da parábola está voltada para baixo, o valor do A é negativo, ok? No gráfico, a gente identifica algumas informações importantes, ó. Aqui são as nossas raízes, tá? Outra informação parecida com a do equação do primeiro grau, só que agora no segundo grau, aonde a parábola intercepta o eixo y é o valor do coeficiente c, seja na parte positiva da ordenada ou na parte negativa, tá? Então, esse ponto aqui, que ela corta, vai dar esse valor pra gente. A gente vai ter esse valor aqui, ó. Tá? A gente vai ter esse valor aqui onde ela cortar. Então, o que acontece? Quando esse valor aqui estiver na ordenada, o x vai ser zero. A gente tem essa informação aqui. Aqui, ó, outra informação interessante. Nós temos aqui o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele é identificado pelas coordenadas do x do vértice e do y do vértice, que a gente calcula fazendo menos b dividido por 2 vezes a, ou você pode pegar, como isso aqui é um eixo de simetria, você pode pegar a média aritmética das raízes, aqui no eixo das abscissas, ok? Ah, tenho dificuldade de memorizar a fórmula. Esse x do vértice, ele é o ponto médio das raízes da equação. Então, se você tiver essa dificuldade aqui de memorizar essa fórmula, você acha a média aritmética das raízes, que já dá o valor do x do vértice. Informação muito importante aqui, ó. O y do vértice, tá? Que a gente calcula fazendo menos delta dividido por 4 vezes a. Eu falei que a gente ia falar do delta aqui, ó, com mais calma. A gente calcula o delta, b ao quadrado, menos 4a vezes c. Esses valores, não esquecendo, são os valores dos coeficientes da nossa equação, ok? Por que eu falei que essa informação aqui, ó, é bastante importante do y do vértice? Aqui no vértice da parábola, esse cara dá uma informação importante para a gente. O ponto de máximo e o ponto de mínima. O que é o nosso... Ele vai te dar o valor, tá? Sendo o máximo ou mínimo, quem vai te dar o valor do máximo ou mínimo da parábola é o y do vértice. Mas como é que você vai identificar o máximo? Ele vai ser ponto máximo quando ele estiver acima do eixo das abscissas, ok? E ele vai ser ponto de mínimo quando ele estiver embaixo do eixo das abscissas. Por que eu coloquei isso aqui destacado? Porque a gente confunde. Que você vê aqui, ó, o coeficiente A maior que zero, você vai achar que é o máximo. Cuidado!
o A maior que zero, ele está dizendo que a concavidade está voltada para cima, porém, o vértice está abaixo da abscissa, então é o ponto de mínimo. Cuidado com essas informações, porque a ESA, às vezes ela coloca umas questõezinhas de teoria. Ele não vai te mandar fazer conta, ele vai testar o teu conhecimento dessas informações para você escolher a alternativa certa. Então, muito cuidado. Vértice abaixo da abscissa mínimo, vértice acima da abscissa máximo, e quem dá esse valor de mínimo ou máximo é o y do vértice, tá? Outro resumo importante da nossa apostila é o valor do delta, ou discriminante. O delta, quando você calcular ele e você encontrar um valor maior que zero, você tem a certeza que você vai ter duas raízes reais e distintas ou diferentes, tá? Quando você encontrar um valor negativo, você vai ter raízes imaginárias. A gente vai falar dessa informação aí com mais calma quando chegar na parte de números imaginários, ok? Nós fomos enganados a vida toda, que eles falam que não existe raiz de número negativo. Isso é mentira, isso é uma lenda. Aqui no Supermódulo você vai ver que isso é uma lenda, tá? Existe, são os números imaginários, ok? E quando delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. Júnior, isso só acontece com a concavidade voltada para cima? Não, eu peguei um exemplo. Isso pode acontecer da concavidade estar voltada para baixo e ela cortar o eixo das abscissas em dois pontos. Pode estar voltada para baixo e não cortar. Pode estar voltada para baixo e tocar uma vez só, tá? Esse foi só o exemplo que eu coloquei, tranquilo? São resumos de coisas que já tem na apostila, tá? Vamos agora pegar um exemplo aqui para a gente ter uma noção de como a gente junta essas informações aí. Então, para a gente aqui ter um exemplo do que a gente estava conversando, eu de novo vou pegar a apostila da gente, vou pegar minha colinha aqui para ler, ó. Lá no assunto 8, tá? Exercício nível 1, exercício 17, olha o que ele fala para a gente, vocês acompanhem comigo. O exercício da ESA, tem um exercício da ESA do ano de 2012, ele fala assim para a gente, ó. Os gráficos das funções reais, f de x igual a 2x menos 2,5 e g de x igual a 3x ao quadrado menos c, possuem um único ponto em comum. Grifa isso aí, ok? Ele está informando para a gente que ele possui um único ponto em comum e pergunta para a gente o valor de c. Nós vamos usar uma informação que estava aí no quadro ainda agora. Primeiro, quando eu peço para você grifar um único ponto em comum, a gente pode dizer que nesse ponto em comum, essas funções são iguais, tá? Então, nesse ponto em comum, ó, único, ó, ponto em comum. A gente pode, nessa condição, estar vindo aqui fazendo isso, ó, f de x igual a g de x, tranquilo? Então, vamos igualar essas funções aí, ó. Vai ficar 2x menos 2,5 igual 3x ao quadrado menos c, tá? Eu vou jogar aqui, ó. Para eu não ficar com o valor do A negativo, eu vou jogar todo mundo para lá. Se você quiser, você joga todo mundo para cá, você vai chegar no mesmo resultado. Mas é mais fácil para você não se enrolar, trabalhar com valores positivos. Então, eu estou fixando o 3 lá, joguei para cá, ó, mais, veio para cá o quê? Menos 2x, deixei o menos c lá, não mexi com ele. Aqui é menos, foi para cá o quê? Mais, tá? Todo mundo ficou igual a zero. Presta atenção que agora a gente está com uma equação do segundo grau, ok? E nós temos alguns elementos aqui que a gente falou mais cedo, ó. Nós temos o valor dos coeficientes. Aqui, ó. Aqui é o coeficiente A, vale 3. Aqui é o coeficiente B, vale menos 2. E todo mundo que sobrou aqui, ó, é o coeficiente C. Aí você vai me perguntar, Júnior, para que você está falando isso? Ainda há pouco no quadro, a gente estava falando do discriminante, do delta. O delta, quando é maior que zero, duas raízes reais e distintas, menor que zero, raízes imaginárias, e delta igual a zero, duas raízes reais iguais, ok? Então esse nosso delta, quando ele fala que ele tem um ponto comum, quando ele fala para a gente que ele tem um ponto comum, qual dos três deltas que nós vamos usar? Delta é igual a zero. Esse é o objetivo, tá? Para a gente chegar no valor de C. Por que eu vou fazer delta igual a zero? Porque ele fala que ele tem um ponto comum. Então, eu vou colocar meu delta igual a zero, tá? Nós vamos estar vindo aqui, ó, vamos fazer b ao quadrado
menos 4AC igual a zero. Tranquilo? Você vai vir aqui e vai fazer essas substituições. Quem é que vai entrar no lugar do B? O menos 2, você vai ficar ó, com menos 2 ao quadrado. Ok? Ó, menos 4. Quem é que vai entrar no lugar do A? O 3. Quem é que vai entrar no lugar do C? Vou colocar ali, entre parênteses, porque o C aqui é uma expressãozinha. Ó. Menos C. Mais ou menos, acabou. Agora a gente resolve essa expressão aí e acha o valor procurado do C. A gente vai resolver aqui, ó, vai dar 4. Ok? Aqui fora vai dar menos 12, está multiplicando, ó. Menos com menos dá mais, vai dar o quê? Mais 12C, tá? Ó, menos com mais vai dar o quê? Lembrando que é 12 aqui, ó. Menos 24 sobre 5. Operação normal matemática agora. Vocês vão desenvolver essa operação aí e vão encontrar uma alternativa que tem que ser 1/15. Ok? Então, qual foi a finalidade do exercício? Usar uma das informações da gente estava fazendo revisão aí no quadro, tá? Usamos a informação de discriminante, delta igual a zero, 2 raízes reais iguais. Tranquilo, gente? Até a próxima aula aí, tá? Comenta aí esse trabalho nosso. Abraço.